O Catecismo em um ano. Olá, eu sou Yuri, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim de 1997. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram O Catecismo em um ano ou na descrição desse podcast. Chegamos ao dia 363 do nosso podcast O Catecismo em um ano. Estamos fazendo a leitura da quarta e última parte do Catecismo, que trata da oração cristã, na sessão sobre a oração do Pai Nosso. Hoje daremos continuidade à reflexão do Catecismo sobre os pedidos contidos na oração do Pai Nosso. Para tanto, vamos ler os números 2846 a 2849. Sexto, não nos deixeis cair em tentação. Este pedido atinge a raiz do anterior, pois nossos pecados são fruto do consentimento na tentação. Pedimos ao nosso Pai que não nos deixe cair nela. É difícil traduzir com uma palavra só a expressão grega me eiseneges, que significa não permitas entrar em. Não nos deixeis sucumbir à tentação. Deus não pode ser tentado pelo mal e tampouco tenta alguém. Ele quer, ao contrário, nos livrar da tentação. Nós lhe pedimos que não nos deixe enveredar pelo caminho que conduz ao pecado. Estamos empenhados no combate entre a carne e o espírito. Este pedido implora o espírito de discernimento e de fortaleza. O Espírito Santo nos faz discernir entre a provação, necessária ao crescimento do homem interior, em vista de uma virtude comprovada, e a tentação, que leva ao pecado e à morte. Devemos também discernir entre ser tentado e consentir na tentação. Por fim, o discernimento desmascara a mentira da tentação. Aparentemente, seu objeto é atraente para os olhos e desejável para obter conhecimento, ao passo que na realidade seu fruto é a morte. Deus não quer impor o bem, quer seres livres. A tentação tem uma utilidade. Ninguém, com exceção de Deus, sabe o que nossa alma recebeu de Deus, nem nós mesmos. Mas a tentação o manifesta, para nos ensinar a nos conhecermos a nós mesmos, de modo a descobrirmos com nossos olhos nossa miséria, e a nos obrigarmos a dar graças pelos bens que a tentação nos possibilitou reconhecer. Não cair em tentação envolve uma decisão do coração, pois onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Ninguém pode servir a dois senhores. Se vivemos pelo Espírito pautemos também nossa conduta. Neste consentimento dado ao Espírito Santo, o Pai nos dá a força. Não tendes sido provados além do que é humanamente suportável. Deus é fiel e não permitirá que sejais provados acima de vossas forças. Pelo contrário, junto com a provação, Ele providenciará o bom êxito para que possais suportá-la. Ora, tal combate e tal vitória não são possíveis senão na oração. Por sua oração, Jesus venceu o tentador desde o começo e no último combate de sua agonia.
É a seu combate e a sua agonia que Cristo nos une neste pedido a nosso Pai. A vigilância do coração é lembrada com insistência em comunhão com a de Cristo. A vigilância consiste em guardar o coração, e Jesus pede ao Pai que nos guarde em seu nome. O Espírito Santo procura nos manter sempre alerta para essa vigilância. Esse pedido adquire todo o seu sentido dramático no contexto da tentação final de nosso combate na terra. Pede a perseverança final. Eis que venho como um ladrão, feliz aquele que vigia. Como um comentário adicional à leitura do Catecismo, vamos ler hoje mais uma catequese do Papa Francisco sobre o Pai Nosso. Papa Francisco, audiência geral, quarta-feira, 1º de maio de 2019. Catequese sobre o Pai Nosso 14. Queridos irmãos e irmãs, prosseguimos a catequese sobre o Pai Nosso, chegando hoje à penúltima invocação. Não nos abandones à tentação, conforme a versão em italiano. Outra versão diz: não nos deixeis cair em tentação. O Pai Nosso começa de maneira serena, faz-nos desejar que o grande projeto de Deus se possa realizar no meio de nós. Depois lança um olhar à vida e faz-nos pedir aquilo de que precisamos todos os dias, o pão de cada dia. Em seguida, a oração concentra-se nas nossas relações interpessoais, muitas vezes poluídas pelo egoísmo. Pedimos o perdão e comprometemo-nos a concedê-lo. Mas é com esta última invocação que o nosso diálogo com o Pai Celeste entra, por assim dizer, vai ao cerne do drama, ou seja, ao âmbito do confronto entre a nossa liberdade e as ciladas do maligno. Como se sabe, a expressão original grega contida nos Evangelhos é difícil de traduzir de maneira exata, e todas as traduções modernas são um pouco imprecisas. Mas sobre um elemento podemos convergir de maneira unânime. Seja qual for a interpretação do texto, devemos excluir que é Deus o protagonista das tentações que ameaçam o caminho do homem. Como se Deus estivesse emboscado para armar ciladas e armadilhas aos seus filhos. Uma interpretação deste gênero, antes de tudo, está em contraste com o próprio texto, e longe da imagem de Deus que Jesus nos revelou. Não esqueçamos, o Pai Nosso começa com Pai, e um pai não arma ciladas aos filhos. Os cristãos não têm que lidar com um Deus invejoso em competição com o homem, ou que se diverte a pô-lo à prova. Estas são as imagens de tantas divindades pagãs. Lemos na carta de Tiago, apóstolo: ninguém diga, quando for tentado pelo mal, é Deus que me tenta. Porque Deus não é tentado pelo mal, nem tenta ninguém. No máximo é o contrário. O Pai não é o autor do mal. A nenhum filho que pede um peixe, ele dá uma serpente, como ensina Jesus. E quando o mal se insinua na vida do homem, combate ao seu lado, para que possa ser libertado. Um Deus que combate sempre por nós, não contra nós. É o Pai. É neste sentido que rezamos o Pai Nosso. Estes dois momentos, a prova e a tentação, estiveram misteriosamente presentes na vida de Jesus. Nesta experiência, o Filho de Deus fez-se completamente nosso irmão, de uma maneira que chega quase ao escândalo. E são precisamente estes excertos evangélicos que nos demonstram que as invocações mais difíceis do Pai Nosso, aquelas que encerram o texto, já foram ouvidas. Deus não nos deixou sozinhos, mas em Jesus Ele manifesta-se como Deus conosco, até as extremas consequências.
Está conosco quando nos dá a vida, está conosco durante a vida, está conosco na alegria, está conosco nas provações, está conosco nas tristezas, está conosco nas derrotas, quando pecamos, mas está sempre conosco, porque é Pai e não nos pode abandonar. Se formos tentados a praticar o mal, negando a fraternidade com os outros, desejando um poder absoluto sobre tudo e sobre todos, Jesus já combateu por nós esta tentação. Confirmam-no as primeiras páginas dos Evangelhos. Logo depois de ter recebido o batismo pelas mãos de João, no meio da multidão dos pecadores, Jesus retira-se no deserto e é tentado por Satanás. Começa assim a vida pública de Jesus, com as tentações que vêm de Satanás. Satanás estava presente. Muitas pessoas dizem, mas por que falar do diabo, que é uma coisa antiga? O diabo não existe? Repara no que te ensina o Evangelho. Jesus confrontou-se com o diabo, foi tentado por Satanás. Mas Jesus afasta qualquer tentação e sai vitorioso. O Evangelho de Mateus tem um aspecto interessante que encerra o duelo entre Jesus e o inimigo. Então, o diabo deixou-o e chegaram os anjos e serviram-no. Mas também no tempo da provação suprema, Deus não nos deixa sozinhos. Quando Jesus se retira para rezar no Getsemane, o seu coração é invadido por uma angústia indescritível. Assim diz aos discípulos, e ele experimenta a solidão e o abandono. Sozinho, com a responsabilidade de todos os pecados do mundo sobre os ombros, sozinho com uma angústia inenarrável. A provação é tão dilacerante que acontece algo inesperado. Jesus nunca mendiga amor para si mesmo, contudo naquela noite sente a sua alma triste até a morte, e então pede a proximidade dos seus amigos. Ficai aqui e vigiai comigo. Como sabemos, os discípulos, sobrecarregados por um entorpecimento causado pelo medo, adormeceram. No tempo da agonia, Deus pede ao homem que não o abandone, e ao contrário, o homem dorme. No tempo em que o homem conhece a sua provação, Deus vigia. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, nos momentos de mais sofrimento, nos momentos mais angustiantes, Deus vigia conosco, Deus luta conosco, está sempre próximo de nós. Por quê? Porque é Pai. Começamos assim a oração, Pai Nosso. E um pai não abandona os seus filhos. Aquela noite de dor e de luta são para Jesus o último selo da encarnação. Deus desce para se encontrar conosco nos nossos abismos e nas aflições que constelam a história. É o nosso conforto na hora da provação, saber que aquele vale, desde quando Jesus o atravessou, já não está desolado, mas está abençoado pela presença do Filho de Deus. Ele nunca nos abandonará. Por conseguinte, ó Deus, afasta de nós o tempo da provação e da tentação. Mas quando chegar para nós este tempo, Pai nosso, mostra-nos que não estamos sozinhos. Tu és o Pai. Mostra-nos que Cristo já carregou sobre si também o peso daquela cruz. Mostra-nos que Jesus nos chama a carregá-la com Ele, abandonando-nos confiantes ao Teu amor de Pai. Obrigado. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va.
Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!